E olá, olá pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Tudo certo, nada resolvido? Como que vocês têm passado a esse apocalipse viral que tá aí nos cercando, não é isso? E tô eu aqui mais uma vez, Luciano Misael, para mais uma aula de biologia. Hoje vamos falar um pouco sobre os pensamentos evolutivos, isso mesmo. Vamos entender um pouco mais sobre isso, né? As características, falar sobre Darwin, sobre Lamarck e tudo mais. Então vamos lá, vamos introduzir então o assunto, né? Lembrando que na aula anterior, no vídeo anterior, se você ainda não viu, vai lá dar uma olhada lá na parte de biologia e ancestralidade, né? A gente falou um pouco sobre a questão do fixismo, né? A ideia fixa de que os organismos eles eram criados do jeito que eles são hoje, ponto, acabou. E que na verdade veio aí uma ideia importantíssima que era o transformismo, mostrando que na verdade os organismos eles teriam se transformados, evoluídos aí, né? Instigando o processo de evolução. E quem foi um dos precursores aí, né, do transformismo foi um cara importantíssimo para a ciência, um tal aí de Jean-Baptiste Lamarck, né, conhecido como Lamarck, né, as leis aí, as teorias de Lamarck. E a gente vai falar um pouquinho dele hoje, neste exato momento. Lamarck ele falou todas as coisas importantes, porque na época, né, as pessoas tinham aquele pensamento fixo nas criações divinas por deuses, nos pensamentos muito fechados da época. E foi importante Lamarck aí porque ele é uma cara nova, ele foi um dos primeiros a pensar de maneira diferente, olhar o ambiente, né? Ele era um naturalista, uma pessoa que prestava atenção no ambiente, na organização, nos seres vivos, na relação entre os seres vivos, e aí ele, com base em todas as suas observações, ele criou algumas hipóteses importantíssimas, né? Que ficou postulado aí como as leis de Lamarck, né? A ideia evolucionista, né, evolutiva de Lamarck, que a gente vai falar um pouquinho delas, né? Então ele, dentro da sua ideia, ele propunha aí quatro pilares importantíssimos, né? Ele acreditava que todo organismo ele tinha uma coisa chamada de força inerente, né, para aumentar o seu grau de complexidade. O que é isso? Ele acreditava que, por exemplo, desde o ovo até chegar no organismo adulto, né, que existia uma força, eu não sabia explicar o que, mas era alguma coisa que fazia com que o organismo rompesse aquele ovo e no instante que ele saísse daquele ovo, ele ia se modificando, ia criando complexidades, né? O seu corpo ia melhorando, ia evoluindo, ia se desenvolvendo até ele chegar no organismo adulto, né? Então, ele achava isso, que todo organismo tem uma força aí principal, né, que impulsionava a evolução e o desenvolvimento de todos os organismos. Ele também falou de uma coisa importante, né? Ele falou assim, ó, que o surgimento de órgãos, eles vinham a partir de uma necessidade do ambiente. Como assim? Por exemplo, se eu estou no ambiente aquático, de repente eu preciso ter um órgão que me facilitasse a natação, né? E aí, de repente, surgia do meu corpo nadadeiras, né? Se eu estou num lugar que é muito de difícil acesso, por exemplo, eu moro numa colina, alguma coisa do tipo, ao invés de eu ir escalando, seria muito mais fácil eu ter asas. Então, ele acreditava mais ou menos nisso, né? Que as coisas, né, que os órgãos, eles surgiam no organismo de acordo com a necessidade do ambiente. Então, ponto, se eu estou vivendo num ambiente frio, de repente, pum, crio pelo, né, eu tenho um cobertor. Se eu estou num ambiente muito quente, o que vai acontecer? Meus pelos, pum, somem, né? Então, era isso que ele acreditava. Uma das leis mais conhecidas aí é a lei do uso e desuso. O que é isso? Ele acreditava que assim, ó, se você tem um órgão ou parte do teu corpo que você usa muito, a tendência é de você evoluir essa estrutura, você aumentar o seu grau de complexidade. Agora, se você não usa essa estrutura, se você não usa esse órgão, a ideia é que ele perca a sua função, né? Que ele atrofie, que ele fique menor e até mesmo que ele suma do seu corpo. Por exemplo, um caso, a gente pode falar da questão das baleias, né? Segundo Lamarck, olhando para as baleias, por que as baleias não têm aí pernas? Porque na teoria as pernas elas não usavam,
né? Como elas não usavam essas pernas, de repente ela foi perdendo função, até que, pum, sumiu, né? Já que não usa, some. Então, Lamarck acreditava nisso. E ele acreditava numa coisa importante, né? Também na última lei aí dele, que é a lei da transmissão dos caracteres adquiridos. O que é isso? A gente tem que lembrar que aqui ainda não existia uma ideia de genética, né? Não se falava de DNA, de genética, nada disso. Mas ele acreditava que tudo aquilo que eu adquiria, né, toda aquela característica nova que o organismo tivesse, era passado para a geração seguinte, né? Por exemplo, se eu criasse um braço a mais, esse braço a mais era passado para a geração seguinte. Se eu criasse penas, essas penas eram passadas para a geração seguinte. Ele não sabia explicar como, o porquê, mas ele acreditava nisso, né? Ele tem aqui, ó, estou mostrando um exemplo bem bacana de como Lamarck, né, uma das possíveis explicações hipotéticas aí, para o aumento do tamanho das pernas do flamingo. Porque, assim, através de análises de fósseis e tudo mais, foi descoberto animais muito parecidos, similares aos flamingos, só que com as perninhas curtas, né? As perninhas pequenas. E Lamarck acreditava assim, que na verdade eles viviam lá com as perninhas, né? Os flamingos sempre tiveram perninhas curtas, por exemplo, e viviam com essas perninhas curtas. Ponto. Porém, com o aumento aí do nível, né, da maré, com o aumento da subida do rio, teve a necessidade deles começarem a esticar a perna, né? Esses flamingos começaram a esticar as suas pernas para não molharem as penas e ficarem encharcados e dificilmente conseguirem, né, ter um voo adequado. Eles começaram a esticar as pernas e esse esticar as pernas fazia com que eles, por exemplo, aumentassem o tamanho de suas pernas, até que chegasse, né, no que a gente conhece hoje, né, os flamingos pernudos aí. Então, né, eu já acreditava nisso. Se eu estou usando muito, se eu estou esticando muito, eu evoluo essa minha perna e ela sobe. Se eu não estou esticando, ela diminuiria de tamanho ou até perderia as minhas pernas, né? Uma outra explicação, um outro exemplo clássico que tem é o da girafa. É o pescoço da girafa. Porque existem fósseis que mostram que as girafas tinham também pescoços curtos, né? Pequenininhos, não eram pescoçudas. E aí, segundo Lamarck, qual que era a ideia? De tanto a girafa esticar o pescoço para alcançar aquela comida que estava em lugares muito altos, ela foi esticando, 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 até que esse pescoço começou a se alongar. Conforme ia se alongando, ela ia passando isso para a geração seguinte, que alongava mais, alongava mais, alongava mais, e ponto. Temos as girafas pescoçudas que conhecemos hoje. Então essa era a ideia, né? E isso era o que o Lamarck acreditava. Beleza? Ele acreditava que as características surgiam no organismo de acordo com a necessidade do ambiente, tá? E tem dois caras muito, muito, muito importantes, né? Um tal aí de Charles Darwin e o outro de Alfred Wallace. E esses dois caras, na verdade, Darwin, né? Ele acaba ficando muito mais conhecido do que o Wallace, mas esses dois caras eles foram muito importantes para a ideia atual do que é a evolução das espécies. Cada um eles seguiu uma jornada, né? Eles são naturalistas, seguiram jornadas aí pelo mundo, inclusive passaram aqui pelo Brasil, né? O Darwin, através do seu barquinho lá, o HMS Beagle, né, da sua embarcação, ele foi conhecer o mundo, foi descobrir novos horizontes, novos organismos, novas plantas. E o Wallace também fez a mesma coisa, ele também viajou, ficou um tempo aqui no Brasil também, aqui para a região amazônica, estudando espécies e tudo mais. Darwin, quando estava aqui, ó, nessa bolotinha, nesse arquipélago aqui, né, nessas ilhas de Galápagos, foi onde possivelmente ele teve um start aí sobre as ideias evolucionistas, né, dos possíveis surgimentos aí das novas espécies, como que isso aconteceu, se deveu-se isso. E esses dois cientistas, eles foram muito importantes porque, na verdade, eles
trocavam carta, correspondência entre eles, né? Eles batiam papo entre eles. Então falava, olha, eu descobri isso, Darwin. Olha, Wallace, eu descobri isso aqui. Nossa, eu também vi isso, né? Eles ficavam nesse bate-papo, nesse troca-troca de informações, até que quando eles resolvem, né? Eles voltam para a Europa, eles compilam tudo isso e produz um livro importantíssimo, né? Lá em meados de 1858, o chamado A Origem das Espécies. Na verdade, é um livro, um nome gigantesco, né? A gente conhece aí como A Origem das Espécies. E é nesse livro que eles detalham uma série de estruturas, uma série de organismos, uma série de comparações, e eles postulam, né? Eles criam o que a gente conhece como a teoria da evolução da seleção natural, né? O que a gente conhece e é muito mais aceito nos dias de hoje. Por quê? O Lamarck estava errado? Sim. O Lamarck estava errado nas suas ideias. Apesar das ideias de Lamarck serem importantíssimas para impulsionar aí a ciência, ele estava errado, porque imagina só você, se eu pintar meu cabelo de vermelho, meus filhos nascerão com cabelo vermelho só porque eu pintei. Né? Se eu for para academia ficar bombadão, forte, musculoso, meus filhos nascerão musculosos, não só porque eu fiquei. Não. Né? Quer dizer, se eu deixar de usar, sei lá, minha perna, eu vou perder, atrofiar, vai sumir a minha perna? Não, não era isso que acontecia. E aí vem Darwin e Wallace para mostrar o oposto, falar que as coisas não são bem assim, que existe uma coisa chamada de seleção natural, e ela que gera e ela que reina em tudo isso. Então, vamos lá, vamos entender essa ideia de seleção natural de Darwin, né, e Wallace. Eles falam assim, primeiro, né, há duas ideias importantíssimas centrais que reinam essa evolução aí. Eles falam que os organismos mais adaptados, né, têm maiores chances de sobreviver. Ponto. Além disso, ele fala que o ambiente seleciona esses organismos mais bem adaptados. Como assim, mas eu não estou entendendo. Então vamos lá. Vamos observar aqui essas duas representações. Esse lado aqui é a ideia de Lamarck, né, da evolução. E esse lado aqui é a ideia de Darwin e Wallace sobre a evolução. Então, segundo Lamarck, as girafas todas com pescocinho curto, né, conforme vai acabando a comida, elas vão esticando o pescoço, até que atingem o tamanho e o porte atual. Ponto, não é? E essas características são passadas aí adiante. Por quê? Porque elas usaram muito esse pescoço e fez com que ele crescesse. Já Darwin e Wallace, eles não acreditavam nisso. Eles, na verdade, acreditam que assim, ó, no mesmo ambiente existiam girafas de pescoço longo e girafas de pescoço curto. Simples assim, elas se reproduziam entre elas, conviviam entre elas, como existem pessoas altas, pessoas baixas, pessoas brancas, pessoas negras, né, amarelas, enfim, são características dentro daquela população. Ponto. Aí é que vem o grande X da questão, porque ele fala assim, ó, organismos mais adaptados. Uai, numa situação onde não existe comida, né? A quantidade de comida baixa, a rasteira, ela é muito baixa, né? E só tem comida em lugares mais altos. O ter pescoço longo é uma adaptação importante para a sobrevivência, sim ou não? Sim, né? Consequentemente, o ambiente, né, que só favorece aqueles que têm o pescoço longo, acaba selecionando essa característica como uma característica resistente àquele ambiente, àquela situação, àquele momento da história. Então, consequentemente, o que vai acontecer? Essa girafa de pescoço longo, ela vai comer, consequentemente, ela cresce, né, atinge a sua idade adulta, se reproduz. E ela vai se reproduzir com quem? Com outras girafas de pescoço longo. Por quê? Porque essa girafa de pescoço curto provavelmente não vai conseguir comer direito, não vai conseguir crescer, se desenvolver, tampouco chegar na fase adulta. Vai acabar morrendo antes disso. Então, essas girafas de pescoço longo vão acabar prevalecendo naquele ambiente. Elas serão aí as dominantes em relação às girafas de pescoço curto naquele ambiente, naquela ocasião. E é isso que Darwin e Wallace acreditavam, né? Que então, né,
o organismo que se adaptava ao ambiente. Não. Na verdade, as características mais vantajosas é que sobreviviam em um determinado ambiente aí, entendeu? Então é isso. Espero que você tenha gostado da aula, né? Se gostou, não esqueça de deixar aquele like, aquele joinha e se inscreva no canal, né? Para receber novas notificações. Ajude aí a fazer esse canal crescer. Compartilhe com seus amigos, com seus inimigos, né? Ajude, ajude. Beleza? Então é isso. Vamos ficando por aqui. Um forte abraço, um beijo a todos e tchau. Vou nessa. Deixa eu achar aqui onde que tá. Fui.